Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Bem-vindo a este programa, que será o último deste ano de 2022. Exato, o último do ano. Começamos com uma má notícia para muitos, porque tem impactos importantes na vida de muitos cidadãos da União Europeia. O Banco Central Europeu anunciou a subida da taxa de juro em 50 pontos base. E não é a primeira, não é? Não é a primeira, de facto, pronto, realmente para o último programa do ano, se calhar tínhamos de ter selecionado as notícias mais favoráveis, mas esta é a realidade, não há como contornar e, portanto, a verdade é que este é já o quarto aumento consecutivo neste ano e leva a taxa de referência do Banco Central Europeu para os 2,5%, que é, de resto, a mais alta nos últimos 14 anos. Portanto, de resto, continuando aqui nas más notícias, o que se prevê é que este cenário venha-se a manter em 2023 e, inclusivamente, há uma nova reunião do BCE para fevereiro, onde se perspectiva que possa haver, eventualmente, uma nova subida. Aliás, esta falava-se em 0,75, acabou por ficar em 0,5, mas não deixa de ser preocupante na medida em que estima-se que cerca de 70% dos empréstimos que as pessoas têm para a aquisição da habitação sejam empréstimos com base nas taxas variáveis e, portanto, estão sempre sujeitas a estas oscilações, o que significa, em termos práticos, perda de poder de compra, Sim. enfim, menos capacidade para poupança. Podemos questionar o mérito destas medidas? Sim, a verdade é que há quem se divida, os especialistas, claro, não é de facto a minha área, mas há realmente quem entenda que esta política do Banco Central Europeu não seja a mais indicada, não esquecendo que o que está aqui por trás é o combate à inflação, que isso é inevitável, esse combate tem que ser feito, a inflação tem que realmente baixar. Se esta é realmente a solução, melhor ou não, para já vamos ver o impacto. Devo dizer que até à data não se tem notado assim um abrandamento notório e explícito da inflação, mas é esta a realidade que temos para já. Falemos do caso que, enfim, tem sido notícia nos últimos dias e que tem a ver com um caso de corrupção, podemos dizê-lo, chamado de Qatargate. Sim, o Qatar, e que envolve de facto, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu. O Qatar, para esta altura do ano, tem andado de facto no topo das notícias, mas esta situação prende-se de facto com uma suspeita de corrupção, decorre de uma investigação que foi feita pela Justiça belga, suspeita de um lobby ilegal por parte do Qatar no sentido de influenciar decisões políticas do Parlamento Europeu. E no centro da polémica aparece uma deputada grega, uma eurodeputada grega que acumulava, tinha este cargo adicional, esta nomeação, que era uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu. O caso parece que também envolve familiares, companheiros, antigos eurodeputados, inclusive italiano. E o Parlamento Europeu realmente na sessão plenária desta semana debateu também esta situação. Obviamente foi expressa desde logo, a senhora foi suspensa da sua função. Aliás, os eurodeputados foram unânimes em considerar que de facto os trabalhos relacionados com o Qatar devem também ser suspensos. Foi sugerida a criação de uma comissão para investigar estes casos de corrupção por países terceiros e também uma comissão especial para análise da transparência. E também aqui uma sugestão de que os eurodeputados deveriam apresentar declarações no início dos bens, no início e no fim também dos seus mandatos. Portanto, isto é algo que de facto mexeu um bocadinho com o Parlamento Europeu. Uma andorinha não faz a primavera, como é óbvio, mas mancha, e como também referia a própria Presidente do Parlamento Europeu, este é claramente também um ataque à democracia, porque obviamente
não é só quem está diretamente envolvido nesta questão da corrupção, mas também quem a promove. Sim. Portanto, é importante também chegar a fundo e perceber as razões que levam a esta situação. Foram então, digamos, avançadas algumas medidas que pretendem fazer com que casos como este não se repitam. Não se repitam. Inclusivamente no início da semana, na segunda-feira, os eurodeputados decidiram reenviar uma proposta legislativa que previa a concessão de uma isenção da obrigatoriedade dos vistos, da apresentação de vistos para curta duração, que estava prevista, portanto, para o Kuwait, para Oman, o Equador e também para o Qatar. E, portanto, por suspeitas que possa ter havido intervenção neste processo, a proposta foi novamente enviada para a Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos e vai ser reanalisada. Marco Teles, vamos mudar de tema e falar de um inquérito Eurobarómetro que continua a revelar um apoio sólido dos cidadãos da União Europeia à Ucrânia. Sim, o Eurobarómetro, nós temos trazido sempre essas informações ao longo dos programas do Nós Europa. Este decorre de um inquérito realizado recente entre 12 de outubro e 7 de novembro, portanto é realmente muito, muito fresco. Mas continua, a grande conclusão é que, de facto, a democracia, direitos humanos, liberdade de expressão continuam a ser valores essenciais para os europeus. E daí a insistência também para que o Parlamento Europeu continue a lutar e as restantes instituições por estes valores. E a verdade é que 74% dos cidadãos europeus aprovam, segundo este Eurobarómetro, aprovam o apoio às medidas concretas que a União Europeia tem apresentado para este problema da Ucrânia. E isto inclui não só a questão das sanções que têm sido colocadas ao governo russo, mas também o próprio apoio financeiro, o apoio militar e o apoio humanitário que as instituições europeias têm desenvolvido com a Ucrânia. E de resto, há níveis de apoio aqui absolutamente excepcionais. Sim. Por exemplo, os 90%. Os 90% e muitos. O caso da Suécia, 97%, quase 100%. A Finlândia, 95%, os Países Baixos, 93%, e Portugal também, com 92%. E isto apesar do impacto que se faz sentir na vida dos cidadãos Exatamente. europeus. Portanto, isto no fundo vem a ver também com a primeira notícia que nós estamos aqui a falar, portanto, o impacto também de tudo isto e da subida das taxas de juros, enfim, dos problemas da guerra, tudo isso e do aumento do custo de vida, mas de facto, apesar de tudo isso, há aqui o reconhecimento que este apoio deve ser mantido. De resto, também, 2/3 dos cidadãos têm esta percepção que a sua vida já mudou, mas vai continuar a mudar como consequência deste problema da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E vêem vantagens, de qualquer forma, de pertencer à União Europeia? Esse também é um aspecto positivo, é que não belisca esse sentido de pertença à União Europeia e o reconhecimento que, de facto, pertencer à União Europeia é um aspecto positivo. Portanto, isso é visto desta forma por 72% dos europeus e até no caso português esta média é ligeiramente superior, atinge os 87%. E o que é que está na base deste reconhecimento e desta vantagem de pertencer? O que é que realmente os europeus valorizam? Essencialmente 3 questões. O contributo da União Europeia para a manutenção da paz e o reforço da segurança, portanto, acho que também é perceptível nós percebermos que como grupo, como união de países, estamos mais seguros e protegidos do que se estivéssemos isoladamente, não é? Segundo aspecto, os benefícios da cooperação a diversos níveis entre os Estados-membros e o terceiro elemento, a contribuição da União Europeia para o crescimento económico, ou seja, voltamos àquela questão do reconhecimento de facto o dinheiro que vem de Bruxelas, utilizando uma expressão muito comum, muito popular, que não corresponde bem à verdade, em bom rigor, mas, portanto, o dinheiro que vem de Bruxelas é de facto um elemento fundamental para o desenvolvimento dos países, dos Estados-membros. Já referimos isto em ocasiões anteriores, penso que no programa anterior o prémio Sakharov do Parlamento Europeu foi atribuído ao povo da Ucrânia, mas a cerimónia teve lugar esta quarta-feira. Sim, é algo que de facto já tinha sido anunciado já há algum tempo, mas o prémio foi efetivamente entregue nesta semana, na sessão plenária. Convém só relembrar que este prémio é um prémio para a liberdade de pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu. Já foi criado na década de 80, finais da década de 80, e o objetivo era, na altura, prestar homenagem a pessoas ou instituições que defendiam os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Recordando que, curiosamente, em 2021, quem ganhou este prémio foi o líder da oposição russa, não é?
E, está portanto, detido atualmente. De resto está detido e curiosamente em 2022 continuamos à volta do tema da Rússia, mas desta vez premiando o povo ucraniano pela sua capacidade de resiliência, no fundo, a este ataque sem qualquer justificação por parte da Rússia. Falemos ainda do orçamento da União Europeia, que também se vê afetado pela crise atual. Ao que parece, há necessidade de revê-lo com urgência. Sim, Pensam alguns... um apontamento que me pareceu aqui interessante, que foi também abordado, portanto, esta semana na plenária do Parlamento Europeu, porque os orçamentos da União Europeia, como sabe, na verdade são quadros financeiros plurianuais. Eles têm uma duração de 7 anos, portanto o anterior foi 2014-2020, o próximo 21-27, e portanto eles têm que assegurar que no fundo que a despesa dentro da União Europeia decorra de forma ordenada, dentro dos seus limites e de acordo com os recursos próprios que a própria União Europeia tem. E o que os parlamentares vieram chamar a atenção é que, de facto, têm dúvidas que este quadro financeiro plurianual 21-27 se possa levar a bom porto na forma como está desenhado, na medida em que houve todo um conjunto de séries que não estavam previstas e, como diziam os próprios eurodeputados, e cito, este orçamento foi esticado para além dos limites. Muito por consequência, neste caso desta situação da Rússia, da invasão da Ucrânia, e o que se fala é que, porventura, o orçamento não esteja preparado para fazer face a estas crises eventuais imprevistas que vão surgindo. E, portanto, desse ponto de vista, também a própria Comissão Europeia já veio dar razão a esta preocupação, dizendo que irá anunciar uma revisão ambiciosa, estou a citar a declaração da Comissão Europeia, mas, portanto, uma revisão do quadro financeiro plurianual no segundo trimestre de 2023, precisamente tendo em conta este cenário de imprevisibilidade que temos vivido nos últimos tempos. Entretanto, vai chegando dinheiro a Portugal, não é? Para apoio a programas. Sim, já que estamos a falar na questão do quadro financeiro, só relembrar que nesta semana também saiu aqui a notícia muito fresca, foi na quarta-feira, que foi realmente aprovado os 12 programas do Portugal 2030. Portanto, isto pode fazer alguma confusão, também não teríamos tempo aqui para abordar isto em particular, até porque fala-se de um quadro 21-27 e só em 22 está a ser aprovado. Estes são processos que demoram de facto, mas há uma estratégia portuguesa que é apresentada à Comissão Europeia, depois há um acordo de parceria, um contrato que é feito entre o Estado-membro e a Comissão para libertar o dinheiro para essa estratégia que foi definida, e depois, dentro desse acordo de parceria, existem programas específicos, nomeadamente os programas operacionais, como nós, no caso regional, nós tivemos o programa operacional Madeira 14-20 e vamos ter agora para 21-27. Portanto, é o programa, a linha estratégica que define onde é que vamos aplicar esse fundo. E, portanto, esses programas estão de facto agora aprovados, finalmente aprovados. Não quer dizer que já vamos ter na próxima semana a abertura de avisos, candidaturas no imediato. Isso prevê-se que venha a acontecer dentro do próximo trimestre de 2022, portanto há aqui ainda um compassozinho de espera. Apenas uma nota para dizer que entre a verba total que vem para Portugal do quadro financeiro plurianual, a que se junta aquele extra do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que tanta vez fala, nós estamos a falar de um montante geral de 40 mil milhões de euros para esta década. Portanto, efetivamente, nós nunca, em cenário algum, tivemos acesso a tanto dinheiro como esta década que aí vem. Esperemos que seja muito bem aplicado. Esperemos é que ele de facto seja, porque a existência de dinheiro por si só não quer dizer que, de facto, no futuro tenhamos os melhores resultados. Quer dizer, como já o disse aqui várias vezes, é preciso que ele seja aplicado com inteligência, de forma a garantir que realmente sejamos depois competitivos no futuro. Notícia também a atribuição do estatuto de país candidato à adesão à União Europeia à Bósnia e Herzegovina. Sim, portanto, o quinto país dos Balcãs Ocidentais... Está à espera há muito tempo. Também já estava à espera, portanto, o Conselho finalmente deu luz verde como país candidato. Aliás, na sequência também o Kosovo, o único que faltava, já pediu também
já entregou esta quinta-feira o seu pedido formal de adesão, portanto, os Balcãs no seu todo ficarão assim, portanto, abrangidos e futuramente irão integrar. Agora, convém lembrar que isto é um processo complexo, às vezes muito moroso, portanto, os 3,5 milhões de habitantes da Bósnia-Herzegovina, naturalmente, aqui o país candidato tem também cumprir um conjunto de exigências por parte da União Europeia para realmente integrar este bloco, e convém relembrar que há imensos países, alguns neste caso, que já fizeram esse pedido e que continuam à espera, e o caso mais paradigmático será o caso da Turquia, por exemplo, que já fez o pedido em 99, portanto, literalmente no século passado, portanto, e que, enfim, fruto de um conjunto de circunstâncias, nomeadamente o desvio que tem feito no seu percurso em relação ao padrão e aos valores, neste caso aos valores europeus, fez com que o processo de adesão ficasse congelado já desde 2016 e, portanto, no atual rumo que a Turquia tem demonstrado nos últimos anos, não se prevê também no imediato que esse processo arranque. Mas, portanto, isto apenas para alertar que é apenas um país candidato, mas pode demorar até... É mais um passo. Falemos do novo pacote de sanções contra a Rússia. Foi aprovado. Sim, apenas para dizer que esta semana... No âmbito de um pacote. Sim, na cimeira do Conselho houve várias decisões aqui importantes, mas duas que me parecem realmente interessantes, que é a aprovação do 9º pacote de sanções à Rússia, portanto já vamos no 9º pacote de sanções, e seguramente não menos importante do que isto, que é a aprovação de um pacote de 18 mil milhões de euros de assistência macrofinanceira à Ucrânia, que irá decorrer no próximo ano 2023. Isto trata-se de um país que, em condições de guerra, na situação que está, tem muitas dificuldades em sobreviver e, portanto, é preciso esta ajuda financeira. Aliás, a Comissão já tinha expressamente manifestado esta intenção de ajuda. O processo estava bloqueado um pouco à conta da Hungria, porque é uma decisão que requer unanimidade. A Hungria fez também aqui um bocadinho o jogo, porque também tinha os seus fundos do PRR, nomeadamente esses, estariam congelados, uma vez que havia aqui este impasse nas reformas judiciais e de anticorrupção que a própria Comissão tem exigido à Hungria. Portanto, esta semana houve aqui este acordo, parte desse dinheiro vai ser, digamos, descongelado por parte da Hungria, não a totalidade, mas já aqui uma janela de oportunidade para a Hungria, para realmente pôr estas reformas em dia, mas isto vai, acima de tudo, permitir então desbloquear esta questão que é do pacote financeiro, que vai ser fundamental na ajuda ao povo ucraniano em 2023. Sim. Marco Teles, e com esta notícia fechamos a nossa conversa. Voltamos em 2023. Sim, resta-me desejar um Feliz Natal aos ouvintes da Antena 1, agradecer sempre a colaboração da RTP, em particular a Antena 1 também neste espaço sobre a Europa, e esperar que de facto 2023 seja um ano um pouco mais alegre, mais risonho. Se fosse possível expressar assim um desejo, era realmente o fim da guerra na Ucrânia, porque não é só a questão do sofrimento direto, obviamente são aqueles que mais sofrem, de facto, o povo ucraniano, mas é uma guerra sem qualquer sentido, uma invasão sem qualquer sentido por parte da Rússia, e que tem impactos enormes na vida de toda a gente, obviamente quem sofre mais são os ucranianos, mas também nós estamos a sentir na pele os impactos desta crise e desta situação que nos dias de hoje não faz qualquer sentido. Marco Teles, Feliz Natal. Feliz Natal. Até uma próxima. Bom ano novo. Obrigado.